Oi, turma. Esse é o vídeo 4B. Nós temos até o 4F dentro dessa complementariedade da responsabilidade do Estado para com os direitos humanos. O 4B falará sobre as constituições brasileiras de 1824 e 1891. O Brasil se declara independente em 1822 e o Pedro I, coroado como imperador do Brasil, tinha interesse de desenvolver o país à semelhança de outros países do mundo. A aceitabilidade internacional do Brasil passava pela elaboração de uma Constituição. Acontece que o processo de independência não foi 100% pacífico, houve tropas leais a Portugal que só em julho de 1923, no ano seguinte, foram derrotadas. E a partir daí, o imperador convoca uma Assembleia Constituinte com o objetivo de selecionar entre o povo brasileiro, aqueles com capacidade eleitoral, os interesses diversificados do Brasil para materializar a autodeterminação e construir o padrão de Estado de Direito para o nosso país. A Assembleia Constituinte acabou tendo representantes de 3 grupos diversos e que estavam em rivalidade muito grande, não produzindo consenso muito grande. O Partido Conservador, tradicionalista português, desejava uma monarquia centralizadora e pouca autonomia das diferentes regiões do país, além da manutenção de privilégios econômicos e sociais daqueles indivíduos de herança, por assim dizer, de tradição muito mais próxima a Portugal. O Partido Liberal, também chamado de Partido Brasileiro, desejava a regionalização do Brasil com bastante autonomia das províncias, à semelhança de outros modelos de Estado composto, defendiam o parlamentarismo que limitaria o poder da monarquia. Ele era um partido que de liberal não tinha muita coisa porque defendia a manutenção da escravidão. Existia o Partido Liberal Radical, camadas médias de profissionais liberais, defendiam o liberalismo econômico e político, parte deles, inclusive, pretendiam a opção pela república. Diante de todas essas instabilidades, o Pedro I fechou a Assembleia Constituinte, prendeu muitos deputados que tinham sido eleitos, inclusive o ministro de Negócios Estrangeiros, José Bonifácio, que desejava uma monarquia forte, constitucional, centralizada para evitar a fragmentação do país, como aconteceu com a fragmentação das ex-colônias espanholas. E Pedro, de alguma forma, pretendeu pacificar o país, outorgando, impondo uma Constituição. Mas ele fez isso através da seleção de 10 pessoas a compor um Conselho Imperial para redigir a Constituição. Uma Constituição que teve 169 artigos, que só foi alterada uma única vez ao longo de toda a sua vida, que inclusive foi a mais longeva de toda a nossa história, que durou mais tempo, 65 anos, até que foi deposta em 1889 com a proclamação da República. De significativo dessa Constituição, ela tem características liberais, como separação de poderes, executivo, legislativo e judiciário, mas características de poder centralizador, já que considerou ainda um quarto poder, o poder moderador, que podia modular, alterar a decisão dos outros poderes, e ele era exercido pelo poder executivo, pelo rei. Então temos essas características, como eu comentei, a escravidão. No dia 13 de maio celebra-se a abolição da escravidão no Brasil, e isso aconteceu em 1888, no finalzinho da monarquia, porque na Constituição se mantinha essa possibilidade.
Outra coisa bastante distante do liberalismo internacional é que existia religião oficial. A Igreja Católica Apostólica Romana, ela mantinha o controle do registro das pessoas, registro de nascimento, registro civil, registro de óbito. Então, se uma pessoa queria exercer algumas liberdades civis, para ela existir, ela no mínimo tinha que fingir ser católica, precisava do registro da igreja oficial, ela não podia manifestar outra religião, caso contrário, a sua existência civil seria negada. Mas, em compensação, próximo ao liberalismo, reconhecendo como liberdade civil a liberdade de expressão. Pensamento pode ser livremente manifestado, inclusive na imprensa, e a Constituição proibia a censura. No Brasil, censura desde 1824 é apenas a censura prévia. Para publicação, tem que passar por um órgão fiscalizador. E a Constituição de 1824 proibia isso. Então, o Brasil não admitiu a censura na sua primeira Constituição. Assegurou-se o Poder Judiciário independente, composto de juízes e jurados, proibido o Poder Executivo destituir esses magistrados, dando a ele a independência para apreciar, com contraditório e ampla defesa, outra liberdade civil, as demandas, os pedidos que chegavam às pessoas, porque foi assegurado o chamado direito de petição. Em todas as constituições com características liberais aparece algo no sentido: nenhuma lesão ou ameaça à lesão será excluída de apreciação do Poder Judiciário, é o chamado direito de petição. Além disso, ele trouxe preocupações com a dignidade humana, proibindo penas cruéis, listando como exemplos claros de penas proibidas os açoites, a tortura e a marcação de ferro quente. Além disso, deu um passo de Estado social, estabelecendo a obrigatoriedade do Estado manter a instrução primária de forma gratuita, custeada por toda a sociedade. Infelizmente, ainda de não acesso universal, mas ainda assim temos esse passo de uma Constituição que não é tão liberal, mas que também trouxe características sociais. As tensões do Império vão aumentando, fazendo com que Pedro II e toda a família real seja expulsa do país em 1889, em novembro de 1889, quando, por pressão da Igreja e pressão de setores conservadores da sociedade brasileira, as Forças Armadas são convencidas a dar um golpe e proclamar a República no país. Deodoro da Fonseca lidera esse golpe, tinha ambições bastante autoritárias e, por isso, ele tendo nomeado uma comissão responsável para elaborar um projeto de Constituição que posteriormente seria discutida e aprovada a redação final por representantes eleitos do povo, 224 pessoas nesse processo final, que analisaram o texto elaborado por uma comissão de 10 notáveis, nomeados já em dezembro de 89, que rapidamente elaboraram o anteprojeto, preocupados com as tendências autoritárias de Deodoro da Fonseca. Então, em 21 de dezembro de 89, convocam-se eleições, elas aconteceram. Em 15 de setembro de 1890, começa a reunião para, no ano seguinte, 1891, inspirado na Constituição dos Estados Unidos da América e da Confederação Suíça, o Brasil proclama-se Estados Unidos do Brasil. Um federalismo à semelhança desses dois países. Um federalismo de dois níveis: o nacional, para garantir a unidade de todo o país, e os governos regionais. As províncias foram elevadas a estados e com autonomia. A Constituição da República, com apenas 91 artigos, bastava, porque ela listava os direitos da pessoa humana e os direitos e deveres da União, fazendo que os estados, por ser um federalismo aberto, elaborassem as suas próprias constituições.
Uma das primeiras grandes mudanças da Constituição de 1824 para a Constituição de 1891, além da forma de Estado, né, de monarquia para república, de Estado centralizado para um Estado federado, foi alterar quem é cidadão. Pessoas antes precisavam ser homens, alfabetizados e com posse. Com a República, a exigência de posse foi retirada, desde que maiores de idade, maiores de 21 anos, alfabetizados, os homens poderiam votar. Lembrando que já não existia mais escravidão no Brasil desde 1889. A outra grande mudança foi o estabelecimento do Estado laico, separação do Estado e da Igreja. Proibiu religião oficial. Os maçons que inspiraram e pressionaram pela revolta, extremamente liberais, pregaram contra qualquer existência de símbolos religiosos e mesmo cooperação de entidades religiosas com o Estado. Houve uma rígida, super rígida separação entre Estado e Igreja, passando o Estado a obrigatoriamente a manter o registro das pessoas. Além da abolição da pena de morte, entendida como indigna, entendida como violadora da liberdade civil, caso haja um erro judiciário, é precisa a possibilidade do recurso que anule o processo e anule a sentença. E a pena de morte não permite essa reversão em caso de erro de um agente do Estado, além, óbvio, né, de não confiar na possibilidade de ressocialização da pessoa. Então, com a proclamação da República, aboliu-se a pena de morte no Brasil e estabeleceu-se o primeiro remédio constitucional. Além do livre acesso à justiça, se estabeleceu um processo gratuito, sem precisar de advogado e que furaria a fila, que seria julgado antes de outros processos se envolvesse questionamento de prisão ilegal ou prisão abusiva. Até hoje, esse remédio existe no Brasil com o mesmo nome, habeas corpus. Importante, então, primeira Constituição Republicana, 1891, estabelece o primeiro remédio constitucional, um primeiro processo facilitado, fura-fila, preocupado com a dignidade da pessoa humana, nesse caso, na liberdade de ir e vir da pessoa por abuso ou ilegalidade do Estado. Além disso, ele materializou a separação de poderes, como desenhado por Montesquieu e aplicado nos Estados Unidos da América, executivo, com eleições direta para presidente, separado do legislativo, com eleição direta e específica para o legislativo, mas um legislativo bicameral, com representantes do povo na Câmara dos Deputados e representantes para defender os entes federados, os estados, no Senado Federal. E qualquer projeto de lei precisa ser aprovado pelos representantes do povo, assim como os representantes do Estado. Além de independência do poder judiciário, que além da garantia de inamovibilidade que já existia na Constituição de 1824, se incorporou outras duas proteções, a vitaliciedade e a irredutibilidade de vencimentos, para conferir ainda mais autonomia para os juízes aceitarem diferentes processos, inclusive condenarem autoridades públicas sem medo de repercussão, sem medo de prejuízo pessoal e, com isso, permitir que eles julguem em favor da dignidade humana sempre que isso for a melhor decisão. A gente volta no próximo vídeo para falar de outras duas constituições. Até lá!